Glória a Deus. Quero trazer hoje, irmãs, penso eu que não será tão extensa, acredito eu que seja uma mensagem rápida, penso eu, né? Mas vocês sabem como é que as coisas são. Mas eu creio que seja mais uma reflexão para o dia de hoje sobre aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que já vem acontecendo há um bom tempo, né? No meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. E acredito que é bom nós fazermos uma reflexão sobre o serviço, sobre aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Quero deixar aqui três palavras ao coração dos irmãos para que você possa refletir enquanto nós vamos lendo alguns textos, mas eu quero deixar essas três palavrinhas para que você vá meditando e vendo no seu coração o significado dessas palavras, o que você entende a respeito dessas palavras, do seu entendimento. Amém? Voluntário, servo e filho. Essas três palavras. Voluntário, servo e filho. Eu vou trazer alguns textos aqui, depois nós vamos construir uma reflexão a respeito dessas três palavras, ao qual elas, né, se fala no meio da igreja e por muitas vezes nós acabamos compreendendo de uma forma errada, né? Mas vamos tentar passar essas palavrinhas aqui à luz das escrituras pela lente da palavra para que a gente eh, redirecione a nossa atenção de uma forma correta para essas palavras aqui. Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 3. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deixou um grande testemunho e ele é o nosso maior exemplo, né, de como nós devemos viver uma vida no Senhor. Então, em Gálatas, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer assim: Graça seja a vós e paz da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por nossos pecados para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade do nosso Pai. A quem seja a glória para sempre e sempre. Amém. O versículo 4, aqui em algumas versões, talvez a atualizada, ele vai ter essa palavra, o qual se deu voluntariamente, mas não são todas as versões que vai estar essa palavra. Mas, enfim, né, esse dá o significado de que foi algo que partiu dele se entregar. Porém, nesse mesmo texto também nos é revelado que essa entrega se deu conforme a vontade do Pai e não conforme a sua própria vontade. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 26. O Senhor vai dizer assim: Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso coração servidor. Perdão, seja o vosso servidor. E quem deseja ser primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui agora o Senhor também ele acaba nos trazendo uma comparação da palavra servo e servir, ligando o sentido dessa palavra com entregar ou dar a sua vida em resgate de muitos, ou seja, em favor de muitos. Por que que é importante nós observarmos essa palavra à luz das Escrituras? Porque é através dela que nós vamos extrair o real sentido, para que a gente também possa aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Não posso aplicar essa palavra no meu dia a dia de acordo com o que eu imagine, com o que eu pense que seja o servir, mas eu
aplico ela de acordo com o que diz na palavra. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Aqui nós vamos ver o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual é revelado o Filho. E ele vai dizer assim: E o Espírito Santo desceu como uma pomba em forma corpórea sobre ele. E uma voz veio do céu dizendo: Tu és o Filho amado, em ti eu me comprazo. Ou algumas versões, em ti eu tenho prazer, o Senhor tem satisfação. Amém? Então, através desses textos aqui, nós vamos começar a ver o sentido real da palavra. Esse próximo texto aqui, nós vemos sobre essa entrega voluntária, né, do servo se entregando entregando a sua vida e que nos mostrou o porquê ele é o filho amado, a quem Deus se compraz ou tem o prazer. Então veja, todos esses textos aqui, ele vai trazer praticamente essas três palavras com os seus reais significados. Jesus se entregando voluntariamente, de uma forma como servo e revelando por que ele é o Filho amado. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 15, ele vai dizer assim: Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhe Barrabás e entregou Jesus após tê-lo açoitado para ser crucificado. E os soldados o levaram para dentro do saguão chamado Pretório e convocaram todo o destacamento. Vestiram-no com púrpura, entrelaçaram uma coroa de espinho, puseram-lhe na sua cabeça e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele e, curvando os seus joelhos, o adoraram. Tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura, né, ou seja, a túnica, e lhe puseram suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. E obrigaram a um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, vindo do seu campo, a carregar a cruz. Amém? Por enquanto é aqui. Irmãos, isso aqui, quando eu li esse texto, eu vi o Senhor ele nos trazendo, através desses relatos do que ele passou, todo o significado dessas palavras, sobre uma entrega voluntária, sobre apresentar, como fala em Romanos, apresentar os vossos corpos como sacrifício. O Senhor Jesus, ele tinha plena consciência daquilo que ele estava fazendo, da entrega que lhe era proposta. E ele fez. E ele usou essas palavras aqui de uma forma correta, de uma forma que nos dá um entendimento correto do seu significado. Ele se entregou como servo, ele veio e serviu a muitos, a ponto de entregar a sua vida por nós. E essa morte, essa entrega do nosso Senhor, não foi uma entrega qualquer, porque aqui nesse texto que nós lemos, nós conseguimos observar o relato de como se deu essa entrega, como se deu a realização desse serviço, ao qual para muitos seria impossível. Acredito até que para a maioria. Então, comparando essas palavras ao qual nós falamos, vou repetir para aqueles que entraram e não pegaram as palavras, eu peço aos irmãos que anotem essas palavras: voluntário, servo e filho. Agora, com o entendimento que você tem a respeito dessas palavras, você acha que nós podemos comparar com a verdadeira forma e significado que ela tem através das Escrituras? Será que hoje todo povo que serve no corpo de Cristo, todo povo que serve na igreja ou em alguma instituição ou que serve ao Senhor de alguma forma,
Será que realmente serve com esse entendimento e com esse coração? Com essa entrega consciente? Porque é essa reflexão que nós temos que ter. Hoje, irmãos, nós vemos que se surgiu esse termo voluntário ou voluntariado nas igrejas, e já há um bom tempo. Por quê? Porque muitas pessoas que estão na igreja talvez tenham um problema com a questão de autoridade e de receber uma ordem e de receber uma tarefa a ser feita. Então, ao invés de você chamar aquele que foi chamado para um propósito de chamar de servo ou de filho, nós chamamos de voluntário. Por quê? Porque na grande maioria, as pessoas, como voluntário, fazem da forma que querem ou da forma que imaginam. Porque se eu estou lá como voluntário, eu estou de minha livre e espontânea vontade para ajudar a igreja, que muitas vezes é esse o pensamento, eu estou como voluntário, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar da forma com que eu desejo, no meu tempo livre, da forma com que eu quero e como eu posso. Então, tendo essa mente de voluntariado dos dias de hoje, mas comparando com o que é ser um voluntário através das Escrituras e o exemplo de Cristo, a gente vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo que é se entregar voluntariamente aos olhos de Cristo e se entregar voluntariamente aos nossos olhos, aos olhos da maioria, né? Não estou dizendo que todos, mas de uma grande maioria que serve na igreja. Então, eu acredito, irmãos, que nós precisamos trocar as lentes dos nossos olhos, dos nossos óculos, a forma com que nós estamos olhando o servir a Cristo. Porque muitas vezes nós achamos que é nós que estamos prestando um serviço, é nós que estamos ajudando a igreja, é nós que estamos ajudando os líderes, é nós que estamos ajudando os pastores. E mais, somos nós que voluntariamente estamos ajudando a Cristo. Então, talvez o conceito de muitos, não de todos, mas de muitos, essa palavra voluntário, na verdade, nem deveria surgir no meio da igreja. Servo, talvez, mas nós também temos um entendimento um pouquinho diferente a respeito do serviço. Amém? E já em breve nós vamos ver isso aí. Quero trazer aqui um outro texto para os irmãos e peço que vocês guardem, que está lá em Romanos 16. Mas enquanto isso, eu quero continuar aqui com essa reflexão em relação ao serviço. Normalmente, aquele que se diz servo, eu sou servo de Deus, no meio da eclésia, ou no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, normalmente ele acha que tem uma posição acima daqueles que são voluntariados. Aquele que é servo, normalmente ele pensa que ele precisa ser notado. Ele pensa que ele merece uma recompensa por ele agora ser um servo, eu sou um servo de Cristo. Eu me dedico à obra. Eu faço mais pela igreja do que aqueles que estão só voluntariamente numa escala ou no seu tempo de folga. Então a palavra servo aqui ela acaba também saindo fora do contexto daquilo que diz as Escrituras. Porque o Senhor também ele veio para fazer a vontade do Pai. Então ele veio voluntariamente fazer a vontade do Pai e veio para servir, para cumprir com a vontade do Pai. Então, esse deveria ser o nosso olhar quando nós servimos a Cristo em qualquer área, sendo na igreja, no prédio, sendo às vezes no supermercado, sendo através de uma reunião do Zoom, sendo em qualquer lugar, deveria ser esse o nosso coração, de realmente servir, fazendo a vontade do Pai, mas não para ser visto, não para ser notado e ser recompensado pelo seu nível de serviço maior do que um voluntariado. Então veja que
A nossa visão, às vezes, acerca de servir o Senhor, ela está um pouco distorcida. E repito, irmãos, talvez essa aqui não seja a visão de todos e também não penso que seja a visão dos irmãos aqui, mas são aqueles que estão lá fora. Então, estou compartilhando essa mensagem com os irmãos para que vocês avisem os que estão fora. Amém? Eu sei que os irmãos aqui têm a visão correta do servir, mas é bom que a gente traga esse alerta para que tudo aquilo que nós formos fazer para o corpo de Cristo, no corpo de Cristo, façamos através da luz das Escrituras, não olhando o homem, porque nós não estamos servindo para o homem, nós estamos servindo ao Senhor. É a Ele que nós estamos prestando culto, é na obra dele que nós estamos sendo participantes. E o Senhor nos deixou um exemplo bem, bem claro. Agora, aí nós temos um outro nível, porque nós vamos crescendo também, que é quando ele sai do voluntário, passa pela fase de servo, para que ele seja notado, até que o irmão recebe o entendimento que agora ele é filho. E aí, quando o irmão entende que ele é filho de Deus, o irmão agora ele parece que ele é mais humilde, não, porque eu sou um filho. A questão é que quando nós chegamos nesse patamar de filho, nós achamos que por ser filho nós temos direito a tudo, menos ao sofrimento. E quando nós olhamos pelas escrituras, nós vemos que na verdade o filho todo sofreu. Então, hoje nós precisamos trazer isso para o meio da igreja, dos filhos. Para quê? Para que realmente nós consigamos fazer com que os irmãos se tornem a imagem e semelhança verdadeira do filho. Porque nós não estamos sendo a imagem e semelhança verdadeira do filho. Nós estamos sendo a imagem e semelhança de uma empresa, de uma organização financeira, uma empresa, mas não de um filho, do filho, do Cristo. Porque a igreja do filho tem esse modelo de voluntário, servo e filho. É esse nível de doação, ao qual não espera nada, mas que no fim, pela misericórdia, ele recebe tudo do Pai. Só que nós muitas vezes fazemos o caminho inverso. E nós podemos observar isso, claro que entendemos que é pela nossa falta de maturidade em Cristo, mas nós, quando nós nos convertemos, a primeira coisa que nós chegamos fazendo na igreja é o que? É pedindo tudo. Ó, agora que eu me converti, então, pai, agora eu quero que o senhor me dê um carro, eu quero que o senhor me dê uma casa, eu quero que o senhor converta o meu esposo, ou que o senhor converta a minha esposa, eu quero que o senhor cuide dos meus filhos, que o senhor traga a provisão. E assim nós fazemos. Recém chegamos, recebendo a misericórdia de Deus, sem merecer, e já chegamos exigindo tudo. Aí recebemos um pouco de entendimento. Ah, bom, então agora eu faço parte dessa família, eu vou servir. Mas eu vou servir no meu tempo, porque eu tenho outros compromissos mais importantes. Então, quando eu puder, eu me voluntario para servir na igreja, para ajudar nessa obra. E aí nós vamos galgando a nos tornar filhos. Filhos mimados, ao qual desejamos tudo, achamos que merecemos tudo, menos o sofrimento. Porque se eu estou em Cristo, eu não posso sofrer, eu tenho que prosperar. Se eu não estiver prosperando financeiramente, é porque eu estou desviado, tem alguma coisa errada. Eu não posso ter sofrimento sobre a minha vida. Então isso foge completamente fora do padrão de Cristo. E agora, algo que me chamou a atenção enquanto eu li esse texto foi que, nesse momento, enquanto Jesus estava sendo entregue, ele sofreu de tudo nesse pequeno texto que nós lemos aqui em Marcos 15, a partir do 15, aonde fala que ele sofreu insultos, aonde ele foi chicoteado, onde ele foi humilhado, onde ele teve seu rosto cuspido, onde ele levou com uma cana em sua cabeça, aonde coroaram ele com uma coroa de espinhos. Logo antes, Pedro tinha negado ele 3 vezes. Então, não bastando ele tendo o seu discípulo negado ele 3 vezes, ele ainda sofre e passa por todo esse processo. Mas o pai, que é um pai bondoso,
mesmo enviando o filho passar por todas essas tribulações, enviou um outro Simão, porque Pedro também tinha sido Simão. E aí o Senhor trocou ele de nome, agora é Pedro. Então agora o Senhor envia um outro Simão para que ajudasse ele a carregar a cruz. Mas o texto diz que esse Simão, ele foi obrigado pelos soldados romanos a carregar a cruz do nosso Senhor Jesus e ajudou. Agora eu fico pensando, irmãos, esse Simão Cirineu, da cidade de Cirene, que a sua região era do norte, ali do Egito, dessas regiões, esse homem estava vindo do campo. E aí ele encontra Jesus naquela situação e é obrigado a ser participante de tudo aquilo. Aí eu tentei imaginar essa cena de como seria você carregar uma cruz pesada ao lado de alguém flagelado. Alguém que estava com praticamente todas as suas costas expostas, escorrendo sangue. Alguém que estava com o seu rosto cuspido. Alguém que estava com as suas vergonhas expostas. Eu fico pensando o que que esse Simão viu nos olhos de Jesus naquele momento, carregando essa cruz. O que foi gerado no coração desse homem? Ao meu ver, ao meu pensar, creio eu, penso eu que se eu tivesse nessa situação, mas não podemos dar certeza, porque não sabemos o que é passar por isso, mas eu acredito que eu provavelmente estaria em estado de choque por vivenciar algo, de acompanhar e caminhar ao lado de alguém que está daquela maneira. E acredito eu que geraria no meu coração uma gratidão tão grande e uma compaixão tão grande por esse homem que estava sendo flagelado, estava sendo surrado, humilhado e sem eu saber o porquê que ele estava passando por aquilo e saber que ele ia ser em breve morto numa cruz. Ou seja, a tarefa que me foi dada, que me foi imposta, é de ajudar esse homem a chegar à sua sepultura. Saber que esse homem iria morrer. E por mais, irmãos, que essa situação para esse Simão tenha sido obrigado a ele carregar a cruz, eu vejo que muitas vezes nós pensamos dessa forma. Quando algo me é proposto a ser feito no corpo de Cristo, muitas vezes nós pensamos como Simão: eu vou fazer porque eu sou obrigado, eu vou fazer para que eu possa ajudar o corpo de Cristo. Infelizmente, muitas vezes é esse o coração que nós temos. Só que veja que dentre os dois Simãos, tanto Pedro quanto esse Simão Cirineu, os dois foram alcançados pela misericórdia do nosso Senhor. Isso me mostra mais ainda a grandeza do nosso Cristo. Porque aquele que negou ele 3 vezes, ele fez discípulo. E esse que fez o serviço obrigado, ele cuidou da sua descendência. Abra sua Bíblia lá em Romanos, Romanos capítulo 16. Pode ir em Romanos, eu só vou reler aqui o texto de Marcos. Em Marcos ele vai dizer assim, no versículo 21. E obrigaram a um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava vindo do campo a carregar a cruz. E aí quando nós chegamos lá em Romanos 16, no versículo 13, no versículo 16 você vai ver o apóstolo Paulo agora fazendo recomendações. Essa carta é a carta aos Romanos. E o apóstolo Paulo começa a dar recomendações para os romanos que recebessem e saudassem aqueles que estão na obra junto com ele. E um desses que ele vai mencionar é um dos filhos desse Simão, Cirineu, que está lá no versículo 13, que ele vai dizer assim: saudai a Rufo, escolhido no Senhor, e a sua mãe, a sua e minha mãe. Então, agora voltando novamente ali para o texto de, de Marcos, onde nós vemos ele fazendo essa caminhada com Jesus
por obrigação, eu te pergunto, quem serviu a quem naquele momento? Quem serviu a quem? Foi Simão que ajudou Jesus a carregar a cruz? Foi ele que serviu mesmo por obrigação? Ou foi Jesus que deu a oportunidade de ele ser participante de uma obra que traria a casa dele para os caminhos do Senhor? Enquanto isso, quero que vocês abram comigo lá em Colossenses, para que os irmãos vejam algo com os olhos espirituais. Colossenses capítulo 2. Enquanto nós olhamos o Senhor Jesus na cruz, sendo envergonhado, sendo chicoteado, tendo uma coroa de espinho, eu fico pensando, irmãos, Simão, ele conhece Jesus em um momento que, aos olhos humanos, era um momento de derrota. Ele conhece Jesus indo para a morte. Aos nossos olhos, muitas vezes nós olhamos para a cruz de Cristo como uma derrota. Mas com um olhar espiritual, nós vamos observar a cruz de Cristo aqui em Colossenses 2,14. O que os nossos olhos estavam vendo com os olhos naturais, no espírito estava acontecendo outra coisa, que é a realidade. Vai dizer assim: apagando a escrita da ordenância que era contra nós, ao qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Então, irmãos, quando nós olhamos o servir a Cristo com o olho natural, nós achamos que é nós que estamos prestando um serviço, que é nós que estamos ajudando, que é nós que estamos fazendo, quando no mundo espiritual que nós estamos vendo aqui é totalmente ao contrário. Aquela morte de Cristo, na verdade, era uma vitória no espírito. Os homens que estavam zombando de Jesus aqui com os olhos naturais, no mundo espiritual, o nosso Senhor Jesus Cristo estava recebendo o reino, estava nos livrando da morte eterna. Ele estava agindo em nosso favor, ele estava sendo o verdadeiro servo. Enquanto nós fazemos por obrigação, ele faz com a consciência pela vontade do Pai, de coração, a verdadeira obra. Isso ele nos traz e nos mostra o que é ser a imagem e semelhança do Altíssimo. Por isso que ele diz que os nossos olhos não têm que estar nesse tempo, nesse período, nesta terra. Ele fala para nós buscarmos o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Por isso que o justo vive pela fé, que é a certeza das coisas que não se veem. Por quê? Porque ele está voltando os nossos olhos para o lado espiritual, por aquilo que há de vir. E aquilo que nós achávamos que estávamos ajudando, na verdade era Jesus que estava fazendo por nós. Porque através dessa conquista ele nos enviou o Espírito, para que então pelo Espírito agora a gente tenha acesso ao verdadeiro voluntariado, ao verdadeiro serviço, ser servo e ao verdadeiro sentido de ser filho. Porque enquanto você é menino, em nada você difere do escravo. Você é participante da família, mas não dos negócios da família. Porque para participar dos negócios da família, só quem é maduro, só quem realmente entende do negócio do pai, só quem cuida dos negócios do pai, só quem representa o pai. Então, irmãos, essa reflexão que eu queria trazer para os irmãos hoje é para que a gente, de costume, né, como nós falamos na ceia, também quero trazer aqui o texto na primeira carta aos Coríntios. Deixa eu pegar aqui, que eu quero ler esse texto. Eu ia só falar, mas eu quero ler. Primeira carta aos Coríntios 11. E tem uma parte desse texto, no versículo 28. Primeira carta aos Coríntios 11, 28, ele vai dizer assim: mas examine-se o homem
a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. E por que que nós devemos nos examinar? Para que a gente veja, como diz, né, o texto, se há em nós algum caminho mau, se há alguma maldade no nosso coração, se há algum pensamento errado acerca das Escrituras, se a forma com que nós estamos servindo está correta ou não, se de repente não há soberba no meu modo de servir, entendendo que eu não sirvo a homens, mas sirvo a Deus através dos homens. Então você não serve ao ministério, você não serve a eu e a Fábio, você não serve à igreja local, você serve a Cristo, fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração em particular, porque o Senhor tem algumas ordenanças para nós em geral, mas através do Espírito Santo dele, ele tem falado com cada um de nós no secreto. Ele tem nos dado tarefas, irmãos, específicas que cada um de nós deve fazer. Tem um texto em Lucas, eu acho que até esqueci de anotar aqui, irmãos. Eu queria ter trazido esse texto para vocês. Não sei se eu vou conseguir achar aqui ele agora. Ele é bem importante eu trazer esse texto. João 15, a partir do 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando, que vos mando, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamados amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, veja, o Senhor ele nos traz para um relacionamento muito mais de perto. Só que quando ele nos traz para perto, para que a gente seja participante desta obra, não significa com que eu vou participar dessa obra da forma com que eu entenda, com que eu acho que eu tenho que fazer. Porque veja bem, irmãos, se você, né, talvez seja um auxiliar de um cirurgião, e aí o cirurgião ele vai fazer uma cirurgia que é muito importante. E aí ele começa a pedir, olha, eu preciso de alguém aqui que me ajude nessa cirurgia, né? Alguém que se prontifique, se voluntarie. Aí você ergue a mão, não, eu sou voluntário, eu quero participar, eu quero te ajudar nessa cirurgia. Me diz uma coisa, por você ter se proposto a participar, você pode chegar lá e auxiliar esse cirurgião de qualquer forma? Ou é o cirurgião que vai te conduzir no processo? Então, por que que na obra de Cristo, quando eu me proponho em fazer algo, muitas vezes eu quero fazer do meu jeito, e não do jeito que o Senhor está dizendo, não no tempo que Ele está determinando? Agora, quando eu me proponho a fazer algo, irmãos, eu tenho que fazer até o fim. Eu não posso começar e depois parar e dizer, ah, não, mas surgiu outro compromisso, eu não tenho tempo, ah, mas é que agora eu tenho que levar meu filho em tal lugar. A gente sabe que vai surgir algumas situações no meio do caminho. Mas nós temos que começar, irmãos, a levar a sério o compromisso que nós temos assumido com Deus. Porque Deus ele não obrigou a ninguém a reconhecer a Cristo como Senhor Salvador. Foi um presente, assim como ele fez com Simão. Foi um presente ele poder participar daquela caminhada com ele, com a cruz. E acredito que para a igreja está faltando isso. Mais humildade em reconhecer o presente que ganhou de Deus. E que ser participante da obra é um grande presente. É talvez uma das maiores riquezas que um ser humano pode receber. Prata e ouro, nada dessa terra pode comprar essa participação na obra do Senhor. Por quê? Porque essa obra do Senhor teve um preço. E o preço dessa obra foi o sangue. Foi a entrega voluntária para vir servir e revelar o Filho, através do sangue, para levar outros irmãos ao Pai. Então, quero deixar essa reflexão para os irmãos e torno a ler o texto, em 1 Coríntios 11. Examine a si mesmo, examine seu coração.
para ver como está o seu serviço, como está o seu compromisso com Deus. E refletindo sobre isso, pegue o seu pão que foi partido por nós. E hoje nós celebramos não como a cruz da humilhação de Cristo, mas sim como a cruz em que o Senhor triunfou sobre as trevas. Aquela cruz de Colossenses, onde ele cravou na cruz toda a sentença que era contrária contra mim, contra você. Nós celebramos a cruz de Cristo dessa forma, que através disso ele obteve vitória, tanto para ele quanto para nós, e nos fez participantes. Então hoje eu já não sirvo por obrigação, sirvo porque, como diz Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então o chamado hoje aqui, irmãos, é: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o amor vem com uma tarefa, um compromisso no Senhor, que é feito da forma dele e não da nossa. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e me alegrar com os meus irmãos, porque nós cremos nessa cruz, ao qual o Senhor triunfou sobre as trevas, ao qual o Senhor se mostrou vencedor, o Todo-Poderoso, que é a imagem do nosso Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, que essa é a imagem do nosso Deus. É um Deus vitorioso, um Deus que não se compara, um Deus bondoso e glorioso que faz de tudo pelos seus filhos. Nós somos gratos porque, pela sua misericórdia, o Senhor nos tornou participante dessa obra, ao qual nós declaramos que nós não vamos mais fazer por obrigação, mas com o coração grato e reconhecendo que nós não merecíamos, mas o Senhor nos fez participantes da cruz. E te agradecemos, te louvamos por esse pão, consagramos esse pão declarando que Cristo já nos foi dado e habita em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Celebre e coma do corpo de Cristo. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor, irmãos. Glorifique ao Senhor, porque o Senhor obteve vitória para todo o seu povo. O Senhor tirou a divisão de judeu e gentil. É um só povo, unido. É o irmão mais velho trazendo a todos os irmãos perdidos da casa do Pai. Aleluia. Pai, nós honramos o seu nome, te agradecemos, Pai, pelo sangue de Jesus, que é o preço pago pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Obrigado por nos comprar, Pai. Obrigado por todo o favor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque esse sangue, além de nos comprar, está nos limpando, fazendo com que a gente se achegue cada dia mais perto de Ti. Obrigado, Pai, pelo Teu favor, pelo Teu imenso favor sobre as nossas vidas. Nós consagramos o suco que Ele continue essa grande obra em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém? Podemos todos participar do suco. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.